noite, graça e paz a todos os irmãos, Igreja Classe Aliança. Mais uma porção da Palavra do Senhor estaremos compartilhando. Que bênção, né? Exatamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Boa aula a todos. Vamos terminar, nós começamos a falar sobre o jardim, né? Todos sabem, o Getsemane, a passagem de Jesus pelo Getsemane. Nós vamos então estar falando hoje a respeito da segunda parte dessa aula. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele nos conduza nessa lição, que é muito importante para todos nós. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar estudando mais a Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la nas nossas vidas, Pai, a fim de que realmente tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Estamos aprendendo a Tua Palavra, que é santa, que é boa, que é apta para todos os momentos e todos os aspectos da nossa vida, Pai. Por isso, ajuda-nos a aplicá-la nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. A começar por nós, professores, Pai, também estendendo aos alunos. É o que nós te pedimos, por amor de Jesus, Pai, nosso Senhor. Amém. Amém. Nosso texto básico, João 17, capítulo 17, versículo 1 ao 26. Então, vamos estar lendo, né, João? Vamos só abrir aqui. A oração sacerdotal. Abriremos nossas Bíblias para acompanhar a leitura juntamente conosco. 17, 1 ao versículo 26. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorificada é a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, e a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas porque aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que o mundo me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. 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 Palavras do Senhor Jesus. Maravilhosa, né? A oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17. Orar, falar com Deus, né? Que Jesus publicamente e muitas vezes orou em particular, falando, rogando ao Pai. A maioria das vezes oramos para pedir, para suplicar, interceder, tanto por nós quanto para outras pessoas. E às vezes para agradecer. Então, existe a questão dos tipos de orações, não é isso, João? Segundo os discípulos registraram, né, aqui no particular de João, Jesus foi um homem de oração. A gente tem vários registros de orações, ele falando com o Pai, na intimidade ali, né, rogando ao Pai por aqueles que ele tinha que cuidar, zelar e entregar ao Senhor. Mas a oração que conclui a este último discurso aos discípulos ganhou notoriedade pela relação que mantém com sua morte em favor do seu povo. E nesse estudo nós vamos estar discorrendo a oração sacerdotal passo a passo, né? E quais foram os últimos pedidos de Jesus que nós vamos estar compreendendo? O que ele pediu ao Pai, pediu a Deus, antes de enfrentar a cruz. Nós vamos discorrer desse estudo, né, da lição 11, na particularidade, entender, para que a gente possa compreender o que Jesus estava ali pedindo, né? Os seus últimos pedidos. No estudo, no comentário do reverendo Hernandes a respeito dessa passagem, ele fala que Jesus ele faz uma oração em 3 partes. Né? Primeiro ele se dirige ao Pai, depois ele se dirige ao Pai falando dos discípulos, né? A respeito dos discípulos, e a terceira parte ele se dirige ao Pai se referindo à igreja. Então as três partes, né? Os três momentos dessa oração. Aproximando esse momento que ele seria preso, que ele seria morto, né? O Salvador ele se levanta, né, os olhos em oração de forma grata a Deus. E ele fala, né, no João 17:1, é chegada a hora. É interessante que Jesus ele não está indo para a cruz, apesar do momento que ele vai ter na sua sangue, vai ter aquele momento todo de intimidade ali com Deus. Mas ele não está indo para a cruz como um réu. Pelo contrário, é como um rei que está indo para o seu trono. Né? Porque é ali onde ele vai ser glorificado e vai glorificar o Pai. Apesar de serem momentos ruins, né, quando a gente vê todo aquele contexto do momento da cruz, nesse momento o próprio Senhor Jesus se refere a esse momento como um momento de glória. Né? E um momento muito especial para nós que fomos remidos por esse ato de Jesus, né? É um ato que foi concebido na eternidade. Ele ali está cumprindo, né, aquilo que o Pai já havia determinado, né? E é interessante que essa oração, né, Jesus se relaciona, falando com Deus, ele sendo o próprio Deus, né? Não é alguém, um homem orando para Deus. A intimidade é tal que a gente não pode nem conceber. Né? Nossa mente não consegue conceber como uma intimidade, no caso, do próprio Jesus sendo Deus. Né? Sendo o cumprimento de toda a questão do ministério de Jesus, aquilo que, né, até então na eternidade já tinha já sido concordado entre a Trindade sobre a questão voluntária, sacrificial de Jesus, né? O objetivo de tudo isso, aí nós vamos estar observando, né? A obediência voluntária da morte sacrificial de Jesus. Então aqui João 10:18, vou dar uma lidinha aqui, tá bom? Quando ele fala a respeito que é chegada a hora, né?
Daí até no nosso texto, Jesus não vê como a hora da morte dele, mas como a hora da glória, né, que nós vimos. Ele vai como um rei que vai ser glorificado. Né? Então, aí surge aquela pergunta, né? Como é que a crucificação pode ser um instrumento de glorificação? Aí você vai ler 10:18. 10:18, né? Jesus falando aqui, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para revelá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Né? Isso não foi o Sinédrio, não foram os sumos sacerdotes, não foi o César que determinou a lei, não foi Pilatos, não foi o povo que pediu Barrabás, não. É o próprio Jesus que a entregou. Espontaneamente a dor. Ninguém poderia levá-lo para a cruz se ele não quisesse. Foi algo realmente espontâneo. Né? Então, ali, quando a gente vai falar a respeito dessa glorificação, primeiramente a gente se refere. Jesus e o Pai são glorificados tanto na obediência voluntária da morte sacrificial na cruz, né? Quanto o cumprimento da vontade do Pai, né? Que ele desceu, Jesus desce do céu, ele abandona a sua glória para executar essa vontade do Pai, conforme a gente viu lá no versículo 4, né? Isso. E fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa obediência de Jesus também glorificou o Pai, alguém que realmente, né, fez a vontade do Pai. Além disso, a glória da cruz é que a morte do Filho vai adquirir para nós vida eterna. Então, todo aquele que o Pai deu para ele, né, isso antes da fundação do mundo, né, conforme nós lemos lá em Efésios 1:4, até no próprio João 2:16, tanto o Pai, né, quanto o Filho serão glorificados nesse louvor eterno, né, além dos eleitos que também prestarão esse louvor, conforme a gente lê lá em Apocalipse 7, de 9-12, né, os eleitos redimidos vão prestar toda essa glória para Deus, né, através do louvor. E mais, né, a morte representa para Cristo a oportunidade de retomar a glória de que desfrutava na eternidade, né, na qual se esvaziou, né, porque ele tomou a forma de servo, ele se esvaziou de si, né, se humilhou até a morte de cruz, né, para ser exaltado pelo Pai. E após a conclusão da sua obra redentiva, ou seja, a partir desse momento em que ele se entrega, né, na morte da cruz, então ele vai retomar, ele vai ao Pai e ele volta para a sua glória. Aqui no versículo que vai comentar no estudo, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação, como já foi mencionado, fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Né? Como nós deveríamos ser, né? Porque o ato de Jesus foi tão maravilhoso e tão repleto de amor que no mínimo nós deveríamos refletir dessa maneira. E ele vai comentando a oração sacerdotal, é belíssima, a gente vai discorrendo, vai observando, né? E porém, em muitos aspectos, é única, né? E irreproduzível, não tem, né, outra oração como essa. Nenhum outro ser humano na Terra pode orar desse jeito a Deus. Não pode, ele falou com o próprio Deus, né? E seria uma blasfêmia. Qual outro homem poderia, né? Glorifica, Deus não divide a glória dele com ninguém, só a glória ao Todo-Poderoso e ele mesmo. Exatamente. Discorrendo aqui, a própria oração já teria, já seria um grande pecado, como você falou, uma heresia, né? Alguém ter como reproduzir uma oração como a de Jesus, como ali o Pai, né? E o Filho encarnado solicitou ao Pai que lhe conferisse uma glória que já lhe pertencia antes que houvesse o mundo. Então, a Trindade ali, né? Tudo decorrente, aquilo que já tinha lá na fundação do mundo mesmo. Por outro lado, somente cumprir sua missão salvadora, Cristo ganhou o direito de ser glorificado como mediador e redentor de seu povo. Afinal, só ele tinha autoridade para fazer conhecido o nome do Pai. E isto é a identidade, caráter e o poder do único Deus verdadeiro. Exatamente. Isso é maravilhoso. O único Deus verdadeiro. E só ele tinha esse conhecimento, porque era aquela jactância toda dos fariseus e dos escribas, que eles não era jactância, era... Porque na realidade eles fingiam que conheciam, mas eles não conheciam. A gente falou a respeito do cumprimento da lei, como eles faziam isso de uma maneira tão superficial que eu não compreendo. Era um conhecimento muito limitado.
Agora, Jesus não, Jesus conhecia plenamente o Pai, né? Ele conhecia de uma maneira íntima, a gente percebe essa intimidade nessa oração, né? Ali no texto, no nosso texto lá vai dizer que só a oração seria o pecado, porque na realidade cabe a nós, criaturas, glorificarmos a Deus, né? Adorarmos a Deus, e não o contrário, né? E Jesus pede para ele ser glorificado, glorifica, né? A mim, né? E aqui no 3, como ele ressalta aqui, e o versículo 6, versículo 3 primeiramente, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Olha a questão da, né, ali, particularidade, a questão dos discípulos, as escolhas, né, o chamado de Deus no coração daqueles homens. Aqui fica bem claro a eleição, né? Então, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Né? Maravilhoso mesmo. Essa revelação de Deus no Filho foi possível unicamente porque ambos desfrutaram da mesma glória. Tem a mesma coisa, tem as mesmas coisas, são um único, né? Estão juntos na criação do universo, assim como estão juntos na redenção dos pecadores. Em Jesus temos o conhecimento de Deus, que confere a vida eterna, pois Ele é a imagem de Deus invisível. Vê-lo é ver o Pai, nele a glória do Pai se revela. João 1,18. 14, versículo 9 e Colossenses 1,15. Foi Tomé ou foi Bartolomeu que falou assim, basta nos ver o Pai. Aí Jesus estava surpreso, não surpreso, não ficou surpreso, mas poxa, você tem me visto todo esse tempo? Você está vendo o Pai, né? Para ver que realmente você vê a mim e vê o Pai, né? É só uma única pessoa, né? A gente é difícil de entender, a gente tem essa dificuldade de entender a Trindade, né? Mas ela é bem clara, né? Porque quando nós vemos Jesus se referindo ao Pai, né? A própria forma como o apóstolo Paulo muitas vezes se refere, né? Ele está falando de um e depois já está falando de novo, né? De Deus, aí se referindo ao Filho, ao Pai. Enfim, né? Aí você percebe, né, que ambos são Deus, o próprio Deus. Aqui ele comenta que Cristo expõe ao Pai, quando ele orando, né? O desejo mais profundo ali, que aqueles que receberam o Pai possam ver a glória e a comunhão trinitária, que você comentou agora, né? João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Provavelmente se referindo para onde ele talvez iria, né? Ou onde ele estaria naquele momento de comunhão, né? Mas é claro que isso daí, porque a cabeça deles ficava meio que, né? E os discípulos o adoravam, né? E eles viam a adoração e ele aceitando essa adoração, que era, né, como judeus, eles não aceitavam, porque, né? Se infringiam o primeiro mandamento, né? Essa revelação eles não entendiam, né? Por mais que fossem estudiosos, não criam no Salvador. E aí a gente então vai para a segunda parte, né? Então os 3 momentos da oração de Jesus, a primeira foi que ele mesmo fosse glorificado. Depois é que seus discípulos, a parte 2, né, fossem guardados. Olha como Jesus sempre preocupado com o próximo, né? Como você Aquele comentou. sofrimento na cruz, né? Aquele Isso. sofrimento todo na cruz, ele preocupado com a mãe dele, né? Mulher, eis aí teu filho, lembra? Filho do João, o próprio João que escreve esse evangelho. Aliás, é no próprio evangelho de João que tem essa passagem, né? Como você comentou na divisão da oração, né? Agora ele vai falando com respeito aos discípulos. Vai falar com o Pai se referindo aos discípulos, né? Isso. Então, ele, após interceder por si mesmo, né, em sua missão, Jesus então ele volta a atenção para os seus discípulos, né? Então, e é interessante que Jesus ele não reclama em nenhum momento, né? Ele não se dirige ao Pai falando assim, ó, Senhor Pedro, poxa, eu tantas vezes pisou na bola aqui, Tomé duvidou da minha palavra. Não, ele se refere sem qualquer tipo de crítica, né? Ele descreve eles como aqueles que eram mesmo do Pai, que foram dados. Ele cuidou como alguém que ele recebeu do próprio Pai, né? Então eles
são os que reconheceram ser Jesus o enviado de Deus e guardaram as suas palavras. Então, aqueles discípulos, aqueles que estavam acompanhando Jesus de perto ali, alguns um pouco mais afastados, que a gente tem no contexto, outras pessoas que também creram, mas não conviviam no dia a dia ali com Jesus. Mas aqui ele estava se referindo basicamente àqueles que estavam mais próximos, muito provavelmente aos apóstolos, né? Aqueles, Sim. porque ele fala todos que me dessem, exceto o filho da perdição, se referindo a Judas, né? Que já não estava mais, porque Judas já havia saído durante a ceia, né? Aqueles que guardaram a questão da convivência, a gente tem muito falado sobre isso, né? Convivência, as ministrações, os ensinamentos de Jesus. E eles guardaram isso no seu coração, mesmo que eles estavam atemorados ali, preocupados com a despedida de Jesus, antecedendo os capítulos, né, que nós já estudamos, mas ali Deus, dentro do conforto também, através das palavras de Jesus, na sua despedida, que também nós já estudamos, deixando bem clara a questão da sua intercessão em relação aos seus discípulos, né? A questão deles descansarem, porque eles seriam protegidos, veriam o Consolador. Então a gente vai observando, eles relembrando que as dificuldades, como ele também foi perseguido, Jesus, o mundo é perseguir os discípulos, quando ele fala, né? Aliás, nesse ponto aí tem um ponto importante, né? Porque ele fala assim, não rogo pelo mundo, né? Então é importante que a gente lembre que a palavra mundo aqui não significa necessariamente, né, a palavra em si, né? Então muitas vezes o que ela significa é todo o homem, né? Todo aquele que se opõe à palavra de Deus, né? Aquele que se opõe a Deus. Então Jesus muitas vezes se refere ao mundo, né? O status quo, né? O sistema, né? Aquele sistema que se opõe a Deus. Então esse é o mundo que Jesus não está rogando por ele, né? Então Jesus ele roga pelos seus discípulos justamente porque, sendo seus, ele já não pertence mais ao mundo incrédulo, né, que se opõe a ele. Né? Aqui no versículo 11, 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam, né, no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Esse mesmo sistema, esse mesmo mundo que rejeita Jesus e hostilizava Jesus, vai continuar rejeitando os seus discípulos, né? Todo aquele que vai falar da palavra, né? A gente vai ver isso daí em Paulo, nós vamos ver isso daí nos pais, apóstolos, né? Isso. Que a gente, né? Irineu, Agostinho e tantos outros que sofreram perseguições, né? Até alguns, né? Que a gente chegando quase perto da reforma, os pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Hus, né? Que foram perseguidos, foram mortos, né? Por causa desses opositores, né, e desses que escarneciam a palavra de Deus. Né? E muitos deles se diziam seguidores de Jesus e fizeram isso. Né? Okay. Então, Jesus ele não desejou que seus discípulos fossem, apesar de tudo isso, não fossem retirados do mundo. Né? Apesar de tudo que poderia vir a acontecer, e aconteceu, né, porque a maioria deles foram martirizados. Né? Pedro foi martirizado, tantos outros foram mortos. Né? A Jesus roga para que eles sejam protegidos do mal. Sim, né? E a oração dele é exatamente por essa proteção, né? Porque eles deveriam continuar a sua, né? Lembra quando a gente falou que outras obras muito mais né? Então, tudo que pedis em meu nome. Pedro, num discurso, Pedro lá em Atos, a gente vê 3.000 pessoas, né, se convertem e isso realmente estava... O inimigo deve ter odiado tudo aquilo. Ele não estava São feliz. 3 almas que foram salvas do inferno, né? Em primeiro lugar, na questão do estudo, ele vai falando que o pedido de Jesus, quando ele está rogando ali os discípulos, inclui que eles fossem guardados de Satanás, cujo poder foi ilustrado na apostasia de Judas Iscariotes. João que era alguém que realmente nunca pertenceu. A gente falou a respeito disso, né? Que ele estava com Jesus, caminhou, mas ele nunca pertenceu. E os últimos ensinamentos, ele não estava nem ali junto com eles. Ao contrário, ele estava lá trazendo os soldados, todos aqueles fariseus para que viessem aprender Jesus, né? Durante seu ministério terreno, o Salvador guardou seus discípulos dos ataques do diabo. Com a proximidade da sua partida, ele solicitou que seu Pai continue protegendo-os em seu nome, aquele que Jesus lhes revelou. Essa passagem de Lucas, essa é a passagem que o
Satanás pede para morrer Pedro, né? Vamos confirmar. Vamos lá, 22, versículo 31 e 32. 22. 31, versículo 31 e 32. Vamos lá. Você vai ver aí? Os ataques, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece, né? Sabe, quando converteres, né? Uma vida dela, toda descoberta, ali caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, estava balançando ali, né? Em primeiro lugar, o pedido de Jesus ao Pai inclui os discípulos, como nós vimos, não é isso? E a questão agora, o pedido de proteção do mal também inclui a preservação contra o poder do pecado, né? Do nosso Senhor, inclui a sua intercessão em repetidas súplicas para que eles sejam santificados. João 17, capítulo 17, o versículo 17 e 19. A questão da santificação. Tem a passagem, né? Que Jesus falou assim, você não tem que temer aquele que vai te tirar a sua vida, né? Isso. Você tem que temer antes a Deus, né? A Deus. Dos homens, né? Mas pode tirar a tua alma do inferno, do caminho para o inferno. Então essa proteção do pecado é muito maior, porque o pecado, né, é o que faz com que o homem caminhe, aquele abismo que o homem está caminhando, e que só Deus vem para tirar o homem dessa cegueira, a fim de que ele enxergue que ele está indo para a morte eterna. Né? E a questão da consagração, ele vai citando a importância do estudo da palavra. Aqui, né, o versículo 17 que ele cita, santificai-vos na verdade, a tua palavra e a verdade. E o 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, a questão deles santificarem, né, a missão do Pai lhes conferiu, mas com referência também aos discípulos de Jesus, que se consagrasse, participasse do seu reino e purificasse do seu pecado. A gente vê a igreja hoje, de que forma que seria? Né? O estudo, a meditação, o aprendizado, do debruçar mesmo na palavra do Senhor, né? Deus, ali como ele vai falando que ele é o agricultor, quando nós já estudamos, ele usa, né, dessa metáfora para que nós podemos entender que nós somos limpados, né? Os ramos são limpos, né? Estão arregados na videira verdadeira. A palavra de salvação, Deus deu a conhecer seus discípulos, eles conviviam ali com Jesus, e nós hoje, né? Temos ao Senhor, que através do Espírito Santo fala conosco, e o estudo da tua palavra, a Bíblia, a obediência à palavra de Deus. Né? Tem a citação por meio da Bíblia, né? Fazendo um resumo do que você falou, que o Espírito conduz o nosso processo de purificação e nos protege das forças espirituais do mal. Né? Então, esse processo de santificação, né? Que é a perseverança, perseverar na santificação, né? Ela acontece exatamente por obediência à palavra de Deus. Mas para se obedecer a alguma coisa, primeiro você precisa conhecer, né? Então é muito importante que nós leiamos a palavra de Deus, que nós conheçamos qual é a vontade de Deus, para que nós possamos vencer o mal, né? Que a gente entenda, né, que realmente uma das maneiras da gente se manter puro é exatamente praticando a palavra de Deus, antes disso conhecendo a mesma. Né? Então, o pedido de Jesus por nossa santificação nos responsabiliza pela busca do conhecimento e obediência à Bíblia, né, que é o instrumento de Deus para atender esse pedido do Senhor. Quando nós vemos lá em 2 Timóteo, né, quando Paulo fala a Timóteo, ele dá essa ênfase, né, a importância da palavra de Deus, a Bíblia. Né? Toda a Escritura é apta, né, para ensinar, para tantas coisas. Né? Quando nós vemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo fala isso a Timóteo. Não, Timóteo, mas, por que é importante que você leia a Bíblia? Né? Ela é importante para nós conhecermos a vontade de Deus, que ela é apta para todos os aspectos da nossa vida. Né? Então, as referências diretas aos eleitos de Deus, né, quando ele fala os teus, os meus, os que me deste, juntamente com a ilusão, a ação preservadora do Senhor sobre os seus, nos remete às doutrinas da eleição, enquanto se não expiação ilimitada, né, quando a gente vê, está falando aí, a gente falou a respeito da eleição, né, aqueles que me deste. Isso. A expiação limitada, né, porque quando Jesus ele não morre por toda a humanidade, ele morre para aqueles que realmente foram eleitos, né? E também fala a respeito da perseverança dos santos, né? Então,
por isso que é importante também a gente conhecer doutrina, né? E a doutrina, quando nós conhecemos a questão da eleição, da expiação limitada, né? E também que a perseverança dos santos, né? É muito importante para a gente. São todas doutrinas bíblicas, né? Que a própria palavra de Deus ensina. Então, nós aprendemos na Escritura que Cristo morreu especificamente pelos eleitos de Deus, né? E completa a sua obra preservando cada um deles até a sua morte, ou seja, a perseverança dos santos. Não é eu que, uma vez, passei pelo processo de conversão, eu vou conseguir me manter, não. Isso daí também é uma ação do Espírito Santo na minha vida. Então, Jesus ele foi bem sucedido naquilo que o Pai dele comissionou ele a fazer, né? Porque ele cumpriu da maneira correta, obedecendo tudo aquilo que ele aprendeu, que ele tinha que fazer. Então essas doutrinas, né, que a gente falou, que é a eleição condicional, que é a expiação limitada, que é a perseverança dos santos, elas estão em harmonia com o ensino bíblico, né? E que na presente era, né, ou seja, nos nossos dias, somente da palavra cai tanto em solo fértil quanto em terreno improdutivo, indistintamente, sem que possamos discernir com certeza quem é. Então, a gente só vai perceber isso daí realmente quando a gente percebe a ação do Espírito Santo, que faz com que essa semente ela germine, né? E que ela realmente produz frutos, né? Aqui, como você está citando, é a parábola do semeador, né? A gente pode até dar uma lida depois, após o estudo mesmo, como é importante a questão da caminhada daquele que recebe a palavra e, assim, a explicação da palavra mesmo na Lucas 8, né? A partir do versículo 9 ao 15. Ele vai citando aqui do 11 ao 15, né? O sentido da parábola, que aquela cai à beira do caminho, né? Isso acontece na igreja, né? Então Jesus está falando, mas porque tem pessoas que realmente simpatizam, né? Nossa, é tão gostoso o ambiente da igreja, né? E é interessante que a teologia reformada, né? Ela comunica esse ensino bíblico a respeito dessas pessoas, né? Com distinção entre igreja visível e igreja invisível. Né? Quando nós olhamos todas as pessoas na igreja, nós estamos vendo a igreja visível, aquilo que a gente enxerga com os olhos. A invisível, né, que são aqueles que realmente pertencem, né, que são os salvos, só a Deus. Ele pode, só Deus consegue ver, né? Poder de... Então, muitos que integram as igrejas sobre a terra, desfrutando das bênçãos dessa participação, porque eles acabam, né? Judas conviveu durante 3 anos e ele desfrutou dessa comunhão, não só com Jesus, mas também com os demais apóstolos. Né? Mas, apesar de eles desfrutarem dessas bênçãos, dessa comunhão, dessa participação, jamais creram com fé verdadeira, portanto, nunca foram salvos. A sua condição espiritual é visível somente aos olhos daquele que conhece os corações, aquele que enxerga os corações, e não como os nossos olhos que a gente vê as pessoas fisicamente, né? E aqui que eu sinto aqui quando cai, novamente, né, a parábola do semeador, o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Né? Quando você fala que Deus revela a eles e essa condição, né, caiu, a palavra caiu no coração e ela há de frutificar. Mesmo tendo ouvido a palavra do Evangelho e provado por poderes do reino de Cristo, como você comentou, todos, até os milagres, né? Os sinais que Jesus sinais, né? Mas realizava, o povo de Deus sempre foi assim, né? Jamais foram... Quantos sinais não viram aquele povo todo lá caminhando no deserto, né? Isso. E a dureza dos seus corações, né? Cabe à igreja orar para que Deus lhes conceda o arrependimento para a vida e a libertação espiritual. Olha que interessante lá em 1 João 2,19, ainda falando a respeito daquilo, né, Beth? Isso. João mesmo vai dizer que eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido... É importante até a gente ler o 18. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, que interessante. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, a perseverança dos santos aí. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, né, a respeito daqueles que aparentavam fazer parte do povo de Deus, mas na realidade eles não eram, né, salvos. Né? Essa é uma realidade, infelizmente, de muita gente. Né?
é assim, permanecia, e muitas vezes permanece ali conosco, mas nós não estamos ali também aptos diante da toda a espiritualidade. Mas uma palavra é importante, né? Para você que está nos acompanhando aí, ainda há tempo. Há tempo. Orar, pedir a Deus, Senhor, eu não tenho certeza, eu tenho dúvidas. Se tem alguma dúvida, peça a Deus que Ele confirme. Porque é o Espírito Santo mesmo que vai testificar com o Espírito de cada pessoa, né? Isso. Se você é salvo ou não. Então, o Espírito Santo vai testificar com o teu Espírito, né? O Espírito disso. Então, peça a Deus para que Ele testifique, para que você tenha essa segurança que é tão importante que Jesus conquistou para nós, né? E é a preço muito caro, né? Com o seu próprio sangue. A questão da salvação, né? A questão do arrependimento. Aqui a gente vê todo esse estudo, a questão do sacrifício de Jesus, a questão do amor, como nós citamos, né? Dele se fazer homem, né? Viver o que nós vivemos, mas mesmo assim não teve pecado, Ele nos demonstrou que possamos vencer este mundo. A gente comentou a questão de Satanás, que ele roga ao Senhor, a Deus que nos, né, nos preserve. Então nós temos que apegar tudo isso, né? Ao amor do Senhor, né? E agora a gente falou a respeito do Jesus fala a Deus a respeito dos discípulos, agora Jesus pede pela unidade espiritual da igreja, né? A partir do 20 e 26. Então, ainda que Jesus continue a interceder pelos seus discípulos até o final da oração, aí muda um pouquinho o tom, né? Que ele passa a ser um pouco mais amplo, né? Mais abrangente. Ele passa a pedir não somente por estes, né? Então a distinção entre os apóstolos e os demais crentes indica que o alvo da sua prece é até daqui havia sido primariamente aqueles discípulos que o acompanhavam. Então ele está falando não somente a estes, mas também todos aqueles que um dia virão a crer, né? Ou seja, toda a igreja, em toda a história da igreja, todos aqueles que creram. Chegando até nós, né? Exatamente. Até nós, né? Então essa oração de Jesus, ela é para nós também, né? E essa passagem, né, esse terceiro ponto da oração, né, dividindo, do versículo 20 ao 26, do capítulo 17. Ele passa a pedir que haja unidade entre os futuros discípulos, né? A importância desse pedido é destacada pela repetição, né? Quando a gente percebe que Jesus repete esse pedido, né? Bem como pela relação que Jesus ele estabelece entre a unidade dos crentes e a unidade e glória que ele compara então essa unidade dos crentes dentro da igreja à unidade que ele tem entre ele e o Pai, né? Que eles compartilham entre si, conforme nós lemos lá no versículo 21 e 23. No entanto, a comunhão trinitária não é meramente um modelo de comparação para a unidade dos cristãos, né? Mas o fundamento que a torna possível. Então a gente não tem realmente como comparar, falar assim, mas como é que a gente vai viver unido com a união? Não, Pai, filho. mas é o fundamento, né? É possível a nossa união porque é algo que vem do próprio Deus, né? Então essa unidade ela é tão essencial porque por meio dela o amor divino flui entre o Pai e o Filho e transborda em direção aos eleitos, né? E vai encontrar expressão prática e perceptível no mundo, né? Porque o mundo vai estar atento a todos nós, né? Quando nós lemos lá em Atos, no início da igreja, o mundo observava como os crentes viviam, né? Como eles comungavam, né? E eles se impressionavam com tudo aquilo. E muita gente provavelmente quis participar e conhecer. E certamente parte dessas pessoas foram daqueles que vieram a crer em Jesus, né? Que a oração de Jesus também. A igreja primitiva. Né? Mas a gente percebe também aquelas pessoas que muitos chegam até nós. Mas por que tanta alegria, né? Porque nunca está reclamando. Muitos também, né, são o contrário disso. Mas assim, né, qual é a esperança? O Senhor me conhece, sim, muito intimamente. Eu reclamo também. Porque não morre a esperança, sempre, né, regozijando em um momento de agradecimento, com o coração grato em todas as coisas. Então, assim, a gente vem a contraposto das pessoas que só vivem reclamando, que não agradam de nada, mas a gente percebe também, né? As pessoas estão glorificando a Deus, né? E almejando o céu, a gente vê, né? Entre nossos irmãos, isso é maravilhoso. E nós temos que testemunhar essa alegria no nosso coração. É o que diz o texto. Né? Ele não está orando por uma unidade invisível e retórica, não é uma palavra retórica, mas por uma unidade em amor que confirme publicamente o relacionamento dos crentes com Jesus e deste com seu Pai. Então, se as pessoas veem o amor entre nós, né, porque no próprio Evangelho de João ele vai falar que
Como é que você pode amar, dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o teu irmão a quem você vê? Isso não faz sentido, né? Isso é meio que um paradoxo. Então, você tem que amar o seu irmão, né? Na medida em que você ama a Deus, né? Claro que, em primeiro lugar, você tem que amar a Deus. Mas não é amar a Deus em primeiro lugar e desprezar seu irmão, o mandamento. Não, porque o seu mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu pensamento, né? De toda a tua mente, conhecimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Mas também a gente percebe que não são apenas só flores dentro da comunhão. Sim, existe, claro, nós temos que também perseverar, nos esforçar. De outros pecadores. Né? Isso, né? Onde existem pessoas, existem também os problemas. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Culturas diferentes, criações diferentes, tudo, lares diferentes. Tem a dificuldade também, muito embora a maturidade, né? A gente tenha que se buscar essa unidade, né? Essa unidade certamente ela recebe interferência do que a gente conhece como fazendo aquela distinção entre igreja visível e invisível, né? Isso. Para a gente possa compreender um pouquinho, né, dessa questão. Né? Então a igreja visível é espiritual, abrange todos os salvos que já morreram, os que estão vivos e os que ainda nascerão. E um só corpo ligado à sua cabeça, que é a de Cristo existindo diante dos olhos de Deus. Né? Já a igreja visível engloba todos aqueles que professam crer em Cristo, recebem o batismo e se juntam como membros de uma igreja organizada, composta por múltiplas congregações, denominações cristãs, cada um com a sua própria liderança, CNPJ, horário de reuniões, rol de membros e tal. E certamente há, por reunir tantas pessoas, né, pessoas muitas vezes que não são salvas e não têm esse compromisso muitas vezes, né, há dificuldade. Até entre os salvos, né, quando a gente vê lá, Paulo não teve aquele problema com João Marcos e Barnabé? Foi. E pelo que eu sei, João Marcos e Barnabé eram salvos também. Então há o atrito, não é só, né? Ele teve também com aqueles que, né, o filho da perdição, Amademas, né? Então todos ele teve outras dificuldades. Seria um erro a gente pensar que o Senhor rogou que houvesse somente uma denominação cristã, né, com apenas o endereço e horário do culto. Jesus falou assim, senhora, eu rogo também para aqueles irmãos da igreja presbiteriana do Brasil. Não, ele não foi assim específico, porque ele está abrangendo todos. Aquela denominação. A igreja é dele também, né? Porque muitas vezes a placa da igreja tem muito a ver com o dono da igreja, né? Tem lá um líder da igreja. Não é o caso da nossa denominação, que ela até o formato de governo dela é bem diferenciado, mas tem muita igreja que a gente sabe que ela cresceu a partir de uma pessoa, um líder, e esse líder não larga o osso, ele está ali como é ele que dita as regras. Né? Ali, né? Então muitas vezes a pessoa entra na igreja porque tem lá uma placa de corpo inteiro dessa pessoa, porque para dizer que essa igreja é de fulano de tal, né? Do missionário tal, do bispo tal. Apóstolo, né? Será que é de Jesus? Né? Então é complicado, não é? Não cabe a nós julgar. Isso. É a questão de submeter a única verdade, que é Jesus, o Salvador, o Redentor, e nós chegamos ao Pai através de Jesus, né? O Consolador é o Espírito Santo, queremos nos arrepender dos nossos pecados e glorificar Deus em todas as nossas vidas, né? Com toda a nossa força, com todo o nosso coração, todo entendimento, é isso. Né? Só para finalizar esse terceiro ponto aí, um ponto importante, é que a unidade cristã não deve ser obtida com prejuízo da verdade cristã, então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não tem que tolerar, né, a unidade cristã, e muitas vezes as pessoas falam a respeito disso, a questão da unidade, de convivência, de amor, e deixam muitas vezes de praticar a disciplina. Então, por isso que ela não deve ser, essa unidade não deve ser obtida com prejuízo da verdade cristã. É a mensagem do Evangelho que fornece o centro referencial em torno do qual os convertidos se agrupam e experimentam aquela santificação e proteção pelas quais o Senhor Deus intercedeu ao Pai. Né? O Senhor Jesus intercedeu ao Pai. E aqui na verdade, né? Pois bem, então nós temos aí então a intercessão de Jesus na oração sacerdotal pela igreja, né? E agora nós vamos, mais algum ponto que você quer destacar aí, Beth? Não. Podemos ir para... A gente tem aqui que ele vai afirmando que a união de alguém ou algum grupo que rejeita a autoridade das Escrituras, como você falou, sagradas, não é obter a unidade pela qual Jesus orou, mas abandonar a santificação pela qual ele rogou ao Pai. Exatamente. Né? Afirmando, né, a autoridade das Escrituras, né, a questão da disciplina, né,
questão doutrinária, que nós temos que estar sempre atentos e aprendendo, não é isso? E, já chegando já à conclusão do nosso estudo, a oração sacerdotal, Jesus pede para ser glorificado. Mas não é um pedido egoísta, pois sua glorificação na cruz como mediador é a concretização do plano que conquistará a redenção do seu povo. Né? Glória ao Pai, ao Filho, por isso. Exatamente. Né? Então, esse pedido de Jesus não é um pedido de um fanfarrão que eu quero receber logo meu trono para começar a reinar. Não. Ele está, na realidade, ali, a glória dele é conquistar exatamente essa redenção, né? A concretização do plano de conquista da redenção que foi elaborado desde a eternidade. Como nós já falamos sobre isso. O Pai ali, o Filho, a unidade, estavam ali articulando esse clímax desse momento da morte e ressurreição de Jesus. Se cumpriu ali, né? Seja feita a tua vontade, né? Bom, como aplicação, nesse estudo a gente não quis falar da importância da oração, que eu creio que a maioria de vocês sabem da importância, né, que há na oração. Né? Nós estamos aqui falando a respeito da oração intercessória de Jesus. Mas, claro que a gente tem que refletir sobre as nossas próprias orações. Né? Então, primeiro, né, como aplicação, a respeito do que você costuma orar? Você costuma orar só pedindo as coisas para você, né? Ou para melhoria? Porque geralmente é comum, né? Um bom emprego, que eu consigo me formar, que eu consigo entregar meu TCC, pelo meu casamento, né? Por um carro novo, por uma casa nova, enfim, todos são pedidos, né, mistos, né? Mas tem outras coisas que a gente também tem que pensar, né? Então, o foco das nossas orações tem sido a glória de Deus, né? Como Jesus fez, como nós aprendemos com Jesus, né? Aquilo que nós oramos é para a glória de Deus também. Quando nós fazemos pedidos ao Deus Pai, a Deus em nome de Jesus. Aquela oração, às vezes, mecânica, né? Aquela coisa que é sempre repetitiva, não há uma profundidade mesmo ali de você parar mesmo. Se fosse me refletir naquilo que nós oramos, como você comentou, se a gente fosse meditar, como tem sido realmente a minha oração para com o Senhor? Como eu me achego, como que eu me porto a Deus com a minha oração. É pelas verdades doutrinárias, a gente medita nelas, né? Isso. Pelo fato de eu ser um eleito de Deus, pelo fato de Jesus ter morrido por mim, né? Essa expiação limitada ao povo de Deus, e isso inclui a mim e a você, que é um eleito de Deus e que está nos acompanhando. A gente fala a respeito de preservação, sobre a santificação. Nós pedimos que Deus nos santifique mais, que Ele nos ajude nessa caminhada. Nós falamos a respeito do crescimento, nós estudamos a respeito do crescimento espiritual, mas nas nossas orações nós pedimos para crescermos espiritualmente. E a unidade da igreja, nós pedimos, temos dificuldade com aquele irmão, sabe que nós pedimos, Senhor, eu peço reconciliação, que a nossa igreja vive em união, que a nossa igreja vive em amor, né? Que ela reflita exatamente esse amor que primeiramente veio do Senhor para nós, para que o mundo possa ver exatamente isso, né, da nossa parte. Muitas das vezes eu fico pensando quanto à oração também, nas aplicações dos cultos, né? Ali toda aquela mensagem, quando é ali trazida à sua igreja, o que importa conosco ali? O que Deus falou conosco? O que eu tenho que orar ao Senhor para que Ele haja transformação na minha vida? Aqui a aplicação, porque tudo tem uma aplicação. A gente tem o nosso estudo, fecha numa aplicação. Tem que ter. Tem que haver. O que vai mudar? Se acabar aqui, a gente falar, se despedir de vocês, nada acabou, acontecer, não existiu, né? Até finalizando aqui, eu nem vou falar, porque eu pedi a semana passada e ninguém me mandou absolutamente nada, né? A respeito, se você falou do Evangelho com alguém, ninguém me procurou. Então não vou falar, que tal dedicar cada dia da semana que inicia a adoração por uma dessas 7 maravilhosas bênçãos, né? Mas fica uma pergunta aí meio que introspectiva, né? Guarde com você a respeito dessas 7 maravilhosas bênçãos de Deus, né? Medite nelas, né? Que você falou. Medite em oração, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Eu imagino que você ore várias vezes ao dia, né? Você tem uma vida de oração, mas pelo menos uma vez por semana você lembre dessas bênçãos, né? Pela eleição, pela expiação, por proteção, preservação, santificação, crescimento e também pela unidade, né, que nós temos experimentado quando nós fazemos parte do povo de Deus. É só um desafio para você aí. Isso. Então, pessoal, quero me despedir de vocês, agradecendo pela atenção de todos, que Deus
Muitos abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus o permitir, no próximo sábado. Vamos caminhando nesse formato até que Deus também permita que nós tenhamos a nossa aula de uma maneira presencial, que é o anelo de todos, né? Nós estamos finalizando a revista, devemos iniciar com uma revista nova nas próximas semanas. A gente vai falando um pouco mais a respeito disso um pouco mais para frente. Suas palavras finais aí, Beth, para despedida. Agradecer, né, para que os irmãos estejam sendo tocados pelo Espírito Santo, seus corações. Essa é a nossa oração também, né? Isso. Que o Senhor faça transformação no nosso, no seu coração. Que essa é a minha oração também. Quando eu falo assim, eu sofro um pouquinho, né? Que nós possamos retornar, como o Joel colocou, o professor da sala também, que nós estejamos ali em comunhão. Eu estava vendo umas fotos, né? Já vou até fazer uma seleção, vou mandar depois para o grupo, do pessoal lá fazendo as intervenções, o pessoal lá já praticando, fazendo um estudo, compartilhando, aquelas fotos que nós tiramos na nossa finalização da nossa aula, da dinâmica. Então, assim, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês jovens, igreja, e que logo, logo nós possamos retornar, né, aquele convívio tão maravilhoso que estamos ali aprendendo, em comunhão com o nosso Deus. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Deus abençoe a todos e logo teremos a nossa oração final. Isso aí. Oi, amigos, saudade de vocês. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela aula que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através da Beth e do Joel, Senhor. Te agradecer pela vida deles, que sempre estão dispostos, Pai eterno, desde o início da pandemia, a gravar as aulas, Senhor. Nós sabemos que é muito mais difícil fazer essas aulas online, Senhor, do que se tivesse alunos presentes ali, né, na frente deles, mas o Senhor tem capacitado eles dia após dia, Senhor, tanto para dar aula à distância, quanto também para poder estar sempre fazendo as edições, Senhor, que o Senhor possa cuidar deles, Pai eterno, e abençoá-los. Também te agradeço, Pai eterno, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja, tem dado condição para que nós sempre estamos aí com as nossas programações, Senhor, mesmo com toda essa dificuldade da pandemia. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa estar cuidando de todos nós, Senhor, principalmente como alunos, Senhor, que nós possamos nos dedicar em estar assistindo a aula, Senhor, em ter esse compromisso, Pai eterno, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é que nós possamos crescer cada vez mais, Senhor, em sabedoria, Pai eterno, e também espiritualmente. Te peço, Senhor, que o Senhor possa acrescentar força para que nós possamos ser mais obedientes, Senhor, à Tua palavra, que nós possamos, mesmo à distância, estar ali juntos, Senhor, podendo acompanhar, Senhor, todas as programações da igreja, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o Senhor renove as forças dos nossos professores. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.